Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 41, e nós vamos ler do versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu o ajudarei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor visite o seu povo. Te pedimos de um modo especial pela nação de Israel, por tudo que tem acontecido ali, que o Senhor entre com a providência, que só o Senhor sabe qual é. Que o seu nome em todas as coisas seja em tudo glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, diante de tudo que temos visto acontecer no meio do povo de Deus, especialmente em Israel nesses dias, e quando nós lemos um texto como esse, a ordem aqui é para não temer. Muitas têm sido as investidas contra o povo de Deus em todas as épocas. E à medida que se avizinha a vinda do Senhor, essas perseguições elas têm se intensificado muitíssimo. E hoje eu queria trazer uma palavra de encorajamento e consolação a todos que ouvem essa palavra. Os versículos citados fazem parte de um contexto bem maior, no qual o Senhor promete suscitar um Salvador para seu povo escolhido. O Salvador já veio e cumpriu cabalmente seu propósito e voltará a segunda vez para buscar seus resgatados de todas as épocas. E essa promessa, ela é absolutamente consoladora para nós, diante de tudo que temos visto e vivido. Já temos falado em outros momentos sobre a dificuldade que temos sentido de viver na insalubridade deste mundo. Estamos todos em processo de amadurecimento espiritual e as lutas têm se tornado cada vez mais intensas e praticamente sem tréguas. Precisamos nos refazer, e só no Senhor conseguimos refazer as nossas forças. Carecemos de ter as nossas forças renovadas para que consigamos respirar e seguir em frente. Há sempre um sobressalto inevitável de prontidão. O choro tem sido o alimento de muitos de nós, e haja graça sobre graça. O texto citado traz uma advertência para não temer, seguida da razão para confiar no Senhor. Na sequência, o Senhor faz promessas ao seu povo escolhido, e no final ele ratifica, ele adverte a respeito daquilo que já dissera no início.
para não temer. Em primeiro lugar, ele adverte a não ter medo, porque ele está conosco, ele é o nosso Deus. E o texto diz: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Aí vem a primeira promessa: fortalecimento, ajuda e sustentação no meio dos embates da vida. Ele diz: eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É palavra de Deus, e palavra de Deus se cumpre. Segunda promessa: ele mesmo pelejará com os que se levantam contra os seus escolhidos. E o texto diz: todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. E finalmente vem a ratificação da advertência feita no início. Ele diz: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Amém? E aqui eu queria trazer pelo menos 3 considerações a respeito desse assunto. Primeira, o Senhor tem nos dito exaustivamente para não temer. Há quem diga, e quem diz são os estudiosos da palavra, que são 366 vezes que ele usa a expressão não tema. E faz todo sentido essa observação, apesar de nunca ter contado. Há aqui uma provisão bem calculada para cada dia do ano, sem esquecer o ano bissexto. Será que nós temos medo? Será que o Senhor conhece o nosso coração temeroso e ansioso diante dos embates da vida? A resposta a essa pergunta é um sonoro sim. Ele conhece a nossa fragilidade e sabe que somos pó. Somos pequenos demais diante dos gigantes que se levantam, vezes sem conta, com o propósito de nos derrubar e abater completamente. Em segundo lugar, o texto citado encerra uma promessa consoladora do Senhor ao seu povo escolhido, de todas as épocas. Ele começa dizendo para não temermos, pois Ele está presente conosco. Não estamos sozinhos ou à deriva, como as dificuldades nos têm feito imaginar. Ele diz para não temermos, porque Ele é o nosso Deus, aquele que nos ajudará, fortalecerá e sustentará com a sua mão direita fiel. Cada expressão não tema vem acompanhada de uma palavra consoladora e encorajadora. Em terceiro lugar, o Senhor ainda promete mais. Além da presença contínua e do fortalecimento, Ele ainda aniquilará aqueles que se levantam para nos tirar a paz. E o texto diz que eles serão reduzidos a nada. Ele termina ratificando o que já fora dito: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Tudo que nós precisamos fazer é confiar, pois a ajuda já está a caminho. Nós não fomos alcançados pela misericórdia de Deus e largados à nossa própria sorte.
Senhor é aquele que está conosco em todos os dias da nossa vida, em todas as situações, sejam elas boas ou más. Mas o Senhor é aquele que está conosco e nos promete guardar, livrar de todas elas. E quer vivamos, quer morramos, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos e nem largados, repito, a nossa própria sorte. O que é que essa pequena meditação ela nos diz no dia de hoje? O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, uma pergunta pertinente depois do que ouvimos. Então, por que ainda tememos? Por causa da nossa humanidade frágil. Levemos a Ele em oração também essa fragilidade. Digamos a Ele quais são os nossos medos, o que é que tem se levantado para nos assombrar. Não nos envergonhemos de reconhecer essa fragilidade e confessá-la diante do nosso Deus. Em segundo lugar, no meio de tudo que temos vivido, não podemos perder de vista que, apesar de todos os medos humanos que nos assolam, estamos nas mãos do nosso Deus. Nada, absolutamente, nos poderá causar dano de fato. E Ele amorosamente nos diz diariamente para não temer. Eu repito, essa expressão "não temas" foi providenciada para cada dia das nossas vidas. Enquanto vida tivermos sobre essa terra, estaremos ouvindo o ecoar da voz do Senhor nos dizendo para não temer. Em terceiro lugar, que possamos dizer em voz audível o texto citado, colocando na primeira pessoa. E eu vou pedir licença ao Espírito para fazer isso na primeira pessoa. Por isso não vou temer, pois o Senhor está comigo, não terei medo, pois o Senhor é o meu Deus. Ele me fortalecerá e me ajudará. Ele me segurará com a sua mão direita vitoriosa. Todos os que me odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a mim serão como nada e perecerão. Procurarei os meus inimigos e não os encontrarei. Os que guerreiam contra mim serão reduzidos a nada, pois o Senhor, o meu Deus, que me segura pela mão direita e me diz: não tema, eu te ajudarei. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra restauradora aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor conhece os nossos medos, as nossas inquietações, tudo aquilo que tem se levantado para nos assombrar. E hoje eu quero mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença gloriosa, clamar a Ti por todos aqueles que estão no nosso meio e que estão passando por estreitíssimos, e que têm sido assombrados pelas circunstâncias, por pessoas, por situações. Que possamos hoje, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra de vida que foi trazida agora aos nossos corações. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por todo
face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.